Durante esta retomada de conhecimentos, que ficou conhecida como Renascimento, o grego se tornou a importante língua dos humanistas daquela época. Em 26 de outubro de 1467, uma criança veio ao mundo e se tornaria o maior humanista de seu tempo. Seu pai, que era padre, lhe deu o nome de Erasmo. Seu irmão Peter e ele eram filhos ilegítimos, embora sua mãe e seu pai tenham se casado mais tarde. Ele tinha 8 anos de idade quando teve a oportunidade de educar-se. Ele foi para a escola Irmandade da Vida Comum, numa cidade chamada Deventer, e fez alguns amigos importantes lá, um dos quais viria a se tornar o futuro Papa. Quando ele tinha 11 anos de idade, sua mãe e seu pai morreram com a peste negra. Ele então se tornou interno num convento agostiniano e em 25 de abril de 1492 ele se tornou um monge agostiniano. Ele tinha um dom de escrever poemas, mas para aumentar sua renda, começou a aprender e ensinar grego. Ele foi convidado a estudar grego em Oxford. Foi recebido pela inteligência e conheceu um rapaz de 19 anos cujo nome era Thomas More, futuro chanceler da Inglaterra. Eles se tornaram eternos amigos. More o levou até a escola infantil real para conhecer Henrique, de 9 anos, que seria o futuro rei da Inglaterra, conhecido como Henrique VIII. A todo momento, ele deslumbrava e encantava seus amigos com sua inteligência e sagacidade. Suas amizades costumavam ser influentes em toda a parte, até mesmo com o Papa em Roma. Bruxelas, Bélgica. Não resta dúvida, mas existe um fato ausente na história. Este homem se tornou muito popular, mas o que criou esta popularidade? Sem dúvida nenhuma, foi sua literatura. E foi isso que me trouxe até a cidade de Bruxelas. Estou aqui porque esta é uma casa onde ele viveu e que foi reconstruída na metade do século XV com tijolos de Flandres. E ele não foi a única pessoa importante a viver aqui, pois um amigo seu, que mais tarde se tornara Papa em Roma, também viveu nesta casa. É hoje um museu. E este museu possui a maior coleção particular de seus escritos que é possível encontrar em qualquer lugar do mundo hoje. Quais escritos? Lembra que falamos no início sobre os poemas escritos nos anos de 1490? E depois isso abriu caminho para o Manual do Cristão Militante. Nesta obra, sua intenção não era condenar a igreja. Ele só queria mostrar a eles que os dogmas e rituais da igreja eram irrelevantes para a época em que ele vivia. E foi a primeira publicação do tipo feita por uma pessoa famosa. E que reações provocaram. Vejam bem, todos os homens sedentos pela reforma imediatamente o compreenderam. Tanto que William Tyndale, por exemplo, a traduziu para o inglês, a imprimiu e a fez circular a seu próprio custo. Depois, lembrem-se que em 1505 ele morava na casa de Sir Thomas More, em Londres, e escreveu seu Elogio da Loucura. Era sua análise da igreja de seu tempo. Ele acreditava que eles eram meros servos ou escravos, como queiram, da própria loucura. E isso incluía reis, bispos, príncipes e até papas. Foi esta a razão pela qual, quando olhamos para algumas destas obras aqui, vemos partes delas incertas e adaptadas. As pessoas que pertenciam à Igreja Católica naquela época estavam preocupadas com o que ele estava fazendo, acreditando que ele estava alimentando o que basicamente dividiria a Igreja. E não resta dúvida quanto a isso, de fato dividiu a Igreja. E desta forma nos levou à mais significante obra que ele escreveu em toda a sua vida. O ano é 1516. Ele havia começado a fazer sua tradução do Novo Testamento em grego anteriormente e terminou quando era professor no Queen's College, em Cambridge. E aquela torre chamada Torre de Erasmo
É dedicada a ele porque esse foi o lugar onde ele terminou seu trabalho de tradução. Depois ele agrupou em uma página, por exemplo, dividida em dois. Em uma metade ele colocou o texto em grego e na outra metade ele colocou suas traduções em latim. E então ele dedicou todo o seu trabalho ao Papa Leão X. Isto em parte lhe assegurou ao menos a aparente simpatia da Igreja e garantiu a ele a permissão de vender o produto. Infelizmente, ele foi banido em vários países quase de imediato. Mas sabe o que aconteceu? Ele caiu no chão feito uma semente. Não há outra maneira de descrever, pois Martinho Lutero passou os olhos naquilo e resolveu que poderia traduzir aquele grego para o alemão de sua época e deu a Bíblia aos alemães. Foi exatamente o que Zwingli e Calvino fizeram pelas pessoas que viviam na Suíça. E a mesma coisa que William Tyndale fez pelas pessoas que viviam na Inglaterra. E depois ela sofreu acréscimos. Foi no 4º e 5º suplementos, segundo Philip Schaff, historiador da Igreja, que se tornou o Textus Receptus. E caso não esteja familiarizado com este termo, este é o documento que os tradutores da versão da Bíblia King James em 1611 usaram como referência para sua tradução. Não, antes de concluir, preciso admitir, Erasmo não teve a intenção de dividir a Igreja. No que diz respeito a ele, a inflamação que se seguiu não fazia parte de seu propósito ou intenção. Mas ele estava pisando em galho seco e brincando com o fogo. Ele mesmo admitiu que lançou a semente e Lutero colheu o fruto.